aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Jornada 10K, tá? Eu sou Fabiana Paião, eu auxilio arquitetos e designers a fazerem 10 mil por mês sem projetos, tá? E eu vou te auxiliar aqui dentro do nosso movimento que a gente tem, eu e a Mari, né? Nós somos criadoras do movimento Comece e Cresça, o céu é o limite. E hoje a nossa live, que a Mari vai estar aqui ao vivo comigo, sem entender o coração do seu negócio, você não irá crescer. Oi, Jorge, tudo bem? Seja bem-vindo a essa live, tá? E aí, gente, o que é essa live de hoje, né? O que é o coração do seu negócio, tá? O coração do seu negócio são os seus clientes, tá? Então, sem os seus clientes, o seu negócio não vai sobreviver, concordam? Então, desculpa, deixa eu beber só um gole d'água, porque eu tô com a garganta um pouco seca, tá? Eu já vou continuar aqui. Vou esperar a Mari também, a Mari tá chegando, pra gente poder falar sobre o coração do seu negócio, né? Que é o seu cliente. Oi, Ivone, oi, Regina, oi, Juliana. Sejam bem-vindos à live, tá? Eu tô aguardando a Mari chegar aqui, minha sócia, que hoje também a live é com ela. Ela entende bem de cliente. E hoje nós vamos falar... Eita. Fui mexer aqui no celular pra ajustar aqui. Aí, a Mari já entrou. Pera aí que eu fiz um negócio aqui. Meu Deus do céu. Cliquei aqui no negócio, agora tá... Ah, voltou. Deixa eu convidar a Mari pra Mari entrar aqui ao vivo comigo. Esse meu celular hoje está pronto aqui. Mari, tá? Boa noite. Então, gente, vocês têm que entender de uma vez por todas essa parte do cliente, né? O coração, ele não é você. O coração do negócio é o seu cliente. Oi, Mari, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, boa noite. Tudo bom, gente? Essa é a Mari, gente, que eu tanto falo dela aqui. Hoje ela apareceu, né, Mari? Apareceu. E então, gente, vocês têm que pensarem bem. Eu já vou deixar a Mari falar, tá? Vocês têm que pensarem bem, assim, por que a maioria das pessoas, né, tem medo de empreender? As pessoas, elas têm medo de empreender primeiro, porque elas têm medo de não ter clientes, né? E também não sabem se relacionar com eles. Não é, Mari? Pois é, eu queria contar rapidinho uma história que eu comecei a gostar desse assunto quando eu estava na faculdade. Eu lembro até hoje que lá em 2006, 2007, eu lembro de uma professora que mandou a gente ler um livro na UNB que era sobre os bastidores da Disney. E eu era apaixonada, sempre fui apaixonada pela Disney, já fui mais de 10 vezes. E esse livro, ele trazia a importância das pessoas no negócio, né? E era muito interessante porque ele falava dos clientes, falava dos parceiros, falava dos fornecedores, né? A importância de cuidar do cliente, de encantar o cliente. E isso para mim sempre foi uma coisa que é engraçado que eu estava pensando, né? Cara, você vê curso para captar cliente, você vê curso para aprender técnica de venda, mas você quase não vê curso para saber atender bem o cliente. Parece que é uma coisa que todo mundo sabe, mas que é engraçado que todo mundo reclama que acaba não sendo bem atendido por uma empresa, não sendo bem atendido, né, por um profissional. Então, assim, eu acho que essa questão do atendimento ao cliente, ele acaba sendo muito valorizado por todo mundo que tem um negócio, né? Acha que é só captar o cliente, tá tudo certo. E não tem um processo, não tem um jeito de atender bem o cliente, não tem um jeito de tratar o cliente. E foi uma das coisas mais importantes que eu acho que a gente trouxe para o nosso curso, foi exatamente isso. Não só a gente atender bem as nossas clientes, né, que são as nossas alunas, mas a gente mostrar para elas como elas têm que fazer com o cliente delas. Porque não adianta nada você ter um serviço maravilhoso, você ter a melhor arquiteta, o melhor designer, não ter cliente. Então, assim, o cliente é literalmente o coração do seu negócio, porque sem ele não existe você, não existe o seu negócio, não existe nada. Por isso que eu acho que é tão importante a gente falar e acaba sendo tão desvalorizado. Que as pessoas elas não se importam com esse assunto porque elas acham que é simples.
né? Elas acham que atender cliente é fácil, que não tem um jeito certo, que fechou um negócio, tá tudo bem, não precisa nunca mais falar com o cliente, né? Então, assim, eu acho que é por isso que acaba que as alunas têm um tratamento diferenciado, acaba que é por isso que as nossas alunas têm um resultado diferenciado. Não só porque elas são muito boas tecnicamente, mas porque elas também sabem atender o cliente da maneira certa, para que ele vire um cliente não só satisfeito, mas um cliente fiel, que eu acho que é o principal. Reincidente, né? Sim, é o principal. Um cliente satisfeito é 5 vezes mais barato do que você ter que ficar captando cliente. É engraçado, porque quando a gente fala, que assunto você quer? Aprender a captar cliente ou aprender a atender cliente? Ah, captar cliente. Só que ninguém entende que ter um cliente fiel é 5 vezes mais barato, cinco Do que vezes captar um novo. do que captar, porque um cliente fiel, um cliente que já está lá, que já conhece seu serviço, que já conhece tudo que você faz, já conhece seu estilo, já conhece você e o seu processo, é muito mais fácil você ter uma reincidência e ganhar várias vezes com ele, né? As pessoas, elas se preocupam muito em captar cliente, não se preocupam em manter esse cliente, né? Não se preocupam em manter o cliente fiel à marca, fiel a você, ao seu serviço. E eu acho isso, assim, é muito engraçado, porque as pessoas literalmente não se preocupam com esse assunto, né? Não. E essa coisa de que você está falando, né? Normalmente as pessoas têm essas objeções, né? Assim, dos próprios profissionais, né? De que eu não consigo captar cliente. Às vezes o cliente é chato, né? Eu não aguento o cliente não me escuta, não me valoriza. Isso tem muito na nossa profissão, né? Eu não sei conversar às vezes com o cliente. O que eu falo com o cliente quando ele chega? Como que eu vou fazer para conversar com ele, para ele fechar comigo? Né? Então também não sabe esse relacionamento antes também do cliente. Porque Sim, existe o relacionamento antes, o durante e o depois, sim. né? E E é a engra... dificuldade das pessoas são muitas em relação ao cliente. e é engraçado porque, assim, normalmente, para o profissional, o problema é o cliente. Ah, o cliente é chato, o cliente não me entende, o cliente não me dá valor, o cliente não faz isso, o cliente não faz aquilo, mas a gente nunca olha o que a gente está fazendo para ter aquele cliente, para fazer com que aquele cliente se torne nosso cliente, né? O cliente, o nosso cliente, igual você tem os seus clientes já. Então, assim, o profissional ele tem que se preocupar em o que ele está fazendo de errado, né? Por que ele está atraindo talvez um cliente chato? Por que ele está atraindo um cliente que não tem a ver com o que ele quer? O que ele está fazendo para sempre atrair um cliente que só pede desconto? Será que não é o jeito que ele está se mostrando e ele acaba tendo sempre um cliente que busca desconto com ele? Então é muito engraçado assim, a gente botar sempre a culpa no cliente, né? Sem cliente você não tem negócio, mas o cliente que você tem é chato e você prefere não ter ele. Então, assim, tem alguma coisa de errado nesse processo. E muito normal. Normalmente, o problema do profissional que não entende como captar o cliente certo, que tenha a ver com o seu negócio, que seja o cliente que ele quer trabalhar, que ele quer desenvolver um projeto, que ele quer desenvolver um trabalho, que seja o cliente ideal dele, né? Por isso que a gente briga Uhum. com a questão do cliente ideal. Porque você também ficar nesse negócio, todo cliente acaba que faz com que você se frustre no caminho, né? Então, assim, entender o que que você está errando no processo para que o cliente queira ficar com você, para que o cliente não queira ficar te pedindo desconto, porque ele entende o valor seu como profissional. Então, eu acho que isso que é muito importante. A gente entender aonde a gente está e o que que a gente pode melhorar para que a gente traga o cliente que quer trabalhar, né? A gente tenha um bom relacionamento com esse cliente, né? Gente, se vocês acham que esse assunto tem algum amigo que precisa saber aí, arquiteto designer, pega aqui a setinha, encaminha para o amigo que a gente já vai falar muito assunto hoje aqui de cliente, né, Mari? Porque se você Sim. não entender essa parte, o seu negócio ele não vai fluir. Então, possivelmente é muito mais difícil de faturar dentro do seu negócio se você não entender o cliente. Quando a Mari falou de, mas assim, o cliente vai fechar comigo várias vezes. Será? Ele já fechou comigo um projeto? Fecha, gente. Eu tenho um cliente que está comigo desde que eu me formei, há 14 anos. Que eu já fiz casa, já fiz um monte de casa, e já fiz interiores, já fiz um monte de coisa. Então, tem cliente, sim, que vai ficar com você desde que ele gostou de você, ele só vai contratar você. E não Entendeu?
Fabi, não é só o cliente que vai ficar com você fazendo projeto, mas é o cliente que gosta do seu serviço, que E gosta vai da... te indicar que vai te indicar, que é o que para mais... todo mundo. Porque, querendo ou não, nessa profissão, o boca a boca ele ainda é muito forte, né? Só que para isso acontecer, você tem que ter um trabalho bem feito. E as pessoas, é engraçado que elas acham que um trabalho bem feito é só fazer bem feito a parte técnica. Não, eu sou excelente arquiteto, eu sou excelente designer, e é isso que eu tenho que fazer. Isso é o mínimo que você tem que fazer. Você tem que saber se relacionar com o seu cliente. Porque o seu cliente, tendo cliente uma vez, ele não vai deixar de ser seu cliente nunca mais. E é isso que as pessoas não entendem. Uma vez cliente, sempre cliente, sabe? E é por isso que você tem que estar sempre tendo um relacionamento. Você tem que ligar para ele e não querer vender nada, só saber, e aí, gostou do projeto? Como que tá? Gostou da consultoria? Como tá sua família? Como tá sua mulher? Parece coisas bestas, mas são esses relacionamentos, essas conexões fazem com que o seu negócio cresça. São essas diferenças, essas nuances que fazem com que o seu negócio seja diferente, tenha um diferencial. E é por isso que, infelizmente, muitos profissionais que são excelentes tecnicamente, vem o coleguinha do lado ali, tendo muito mais cliente. Eles não entendem o que que acontece, eles conseguem captar os mesmos clientes, mas eles não conseguem fechar, porque eles não entendem que eles precisam atender o cliente de uma maneira diferente. Eles precisam gerar um relacionamento com o cliente. Ah, mas o cliente é chato. Será que o cliente é chato? Será que ele não é exigente? Será que isso não é bom para o meu trabalho? Porque é uma coisa que é engraçada. Cliente chato é uma coisa, cliente exigente é outra. E cliente exigente normalmente é o cliente que vai fazer você crescer. É o cliente que Verdade. é o cliente que normalmente vai fazer com que você fique conhecido, porque o cliente exigente que você consegue ter um serviço melhor para ele, vai ser o cliente que vai te indicar muito mais. Porque ele é exigente, ele sabe que não é todo mundo que consegue atender o que ele precisa, não consegue atender a média, né, do que ele espera, e quando você consegue atender e dar a mais, é aquele cliente que vai ser seu cliente pro resto da vida. Então, quando a gente tem um cliente exigente, fala, pô, é esse daí que vai ser meu cliente para sempre, e trabalhar isso com ele. E é Eu muitas lembrei, eu lembrei de uma coisa aqui, Mari. Deixa eu só, para não perder Uhum. o fio aí do que você está falando. Quando eu estava na faculdade, a gente tinha um professor que ninguém queria pegar ele, porque ele era, assim, exigente. E aí, o professor exigente, ninguém queria pegar ele na matéria, então fugia para os outros. E eu lembro que eu falei assim, não, mas se ele é exigente, ele é bom, eu vou nele. Porque ele é bom, ele vai ser exigente e vai me ensinar. Sim. E eu ralei, eu virava madrugadas fazendo o projeto dele. Eu passei com 10 na matéria dele. O que eu aprendi naquele semestre, assim, ficou para minha vida, porque era uma parte de urbanismo, assim. Então, o que eu aprendi ali, e cliente exigente é a mesma coisa, né? Quando a gente aprende uma coisa e ele começa, porque o cliente, gente, a gente acha que tem cliente que é leigo, né? Mas nem todos. Nem todos. Às vezes vem aquele cliente que está estudando, ele vai fazer a casa dele, ele está estudando, ele está no Google, ele está pesquisando, ele está procurando e-book. Hoje mesmo eu vi num grupo um cara que falou assim: olha, quando eu fui construir minha casa, eu procurei um monte de assunto na internet, eu pesquisei, eu fiquei meses pesquisando. Então, às É igual vezes, o cliente ele já tá vem bem aí estudado. estudando tudo sobre gravidez, é quando você, tipo, é É. normal, acaba se inteirando do assunto, né? E aí, normalmente, ele vem com o nível de exigência para você de que ele entende, né? E aí, às vezes, ainda vem uns assim. Ah, meu pai era arquiteto, eu trabalhava com meu pai, então eu entendo de arquitetura. Já aconteceu comigo. E aí, o Sim. nível de exigência é diferente. É diferente, porque às vezes ele vem de uma família que ele entende um pouco de projeto mais. Aí ele olha e vê se, não, isso aqui não tá no nível, por exemplo, do que meu pai entregava, né? Do que da minha família lá, do meu tio, sei lá. Entende? Então tem coisas que nem todo cliente que chega, ele é leigo para receber também qualquer coisa. E às vezes a pessoa está entregando qualquer coisa. Isso também é uma parte, assim, o cliente vai ficar chateado, E eu acho né? que isso acontece muito na consultoria. No projeto tem um cuidado maior.
porque é um valor maior, monetariamente falando, né? E acaba que a consultoria, por ser um investimento menor, acaba que o profissional ele não dá tanta importância para o cliente, como se o cliente não pudesse fechar outras consultorias, ou como se o cliente não pudesse fechar outros projetos, ou indicar, né? Então, assim, acaba que você perde muitas possibilidades dentro do seu negócio, porque você não está dando a devida atenção àquele cliente, porque foi barato o serviço, porque até comentando esse livro, né? Uma das lições, ele dá 7 lições. E a última lição que ele dá é que todas as pessoas são importantes. Não interessa quem é a pessoa. Sabe? Não interessa se é um fornecedor, não interessa se é um parceiro, não interessa se é um cliente que tem dinheiro, se é um cliente que não tem dinheiro. Porque o dinheiro vem de qualquer jeito. Né? O dinheiro é igual para todo mundo. Então, assim, você se preocupar em atender um cliente independente da classe social, independente se ele tem dinheiro, independente se ele fechou uma consultoria, independente se ele fechou um projeto de R$ 1.000 ou de R$ 100.000, é essa a diferença que você vai fazer. Porque normalmente a pessoa que está satisfeita com você, ela vai entender e ela vai te indicar. E você fala, mas quem não tem dinheiro não vai me indicar, né? Tem esse negócio. Só que é um ledo engano, porque na verdade quem não tem dinheiro normalmente é quem mais trabalha para você. É quem mais trabalha para te indicar, porque é grato por tudo que você faz. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que trabalhar bem o cliente vai fazer com que você tenha uma visibilidade e uma autoridade maior no trabalho também, né? Então, assim, eu acho que, infelizmente, ainda é um assunto que todo mundo acha que é simples. Não, isso eu sei, isso tá tudo certo. E é engraçado que quando a gente percebe, né? Normalmente as pessoas erram no básico, não é no projeto. Não Erra no arroz com feijão. é no arroz com feijão, né? É saber fazer um briefing bem feito, é saber fazer um atendimento bem feito, é entender que o seu cliente vai ser seu cliente para sempre e por isso você tem que ter um relacionamento bom com ele. Então, assim, eu acredito muito que isso faça a diferença, principalmente a longo prazo, para que você cresça. Sabe? Eu acho que é uma coisa que eu acredito muito, quando você faz um trabalho bem feito, eles crescem exponencialmente, né? As pessoas, elas começam a falar de você porque é uma coisa que é fato. Ninguém compra de quem não conhece. E você só vai ficar conhecido se as pessoas gostarem do seu trabalho. Ninguém vai falar bem de você se não gostou do que você faz. Então é muito importante você fazer um trabalho bem feito, independente se esse trabalho é R$ 200 ou se esse trabalho é R$ 100.000. Porque é assim que você vai construir o seu nome. E é assim que vai ser muito mais fácil futuramente conquistar novos clientes, captar novos clientes, né? A gente fala tanto das nossas alunas do cliente, né? A gente assim, acho que toda aula que a gente dá ao vivo, a gente bate um pouquinho nisso, né? Tem aluna nossa aí, eu vi que a Cris entrou, coloca eu aí, quem é a nossa aluna. Eu vi que algumas entraram, mas tá lá em cima. Ó, deixa eu só ler aqui, Mari. O W. Celha por Deus Garridos falou: sempre falo, um cliente satisfeito se transforma em vários. A indicação é fundamental. Né? A Paulinha, nossa aluna, perguntou se a live vai ficar gravada. É com a Mari. Acho que essa vai, né, Mari? Sim. As outras não ficaram. A Ivone tá aí. Deixa eu ver. Vocês podem fazer perguntas, tá, gente? Que a gente vai também respondendo aqui durante a live, né? E aí a gente fala muito também, né, dos erros, assim. Os erros que vocês podem estar cometendo, né? Que é, primeiro, eu não tenho cliente. Mas não sabe nem quem é o seu cliente, né? Sim, Aí nem você sabe. falou eu em breve. Uma coisa legal nesse livro que ele fala é que concorrente é todo e qualquer tipo de empresa que o cliente acaba te comparando, né? Então a gente sempre acaba se comparando, mas aquele arquiteto não é tão bom, aquele designer não é tão bom. Mas você tem que trabalhar independente de outras empresas, de outros arquitetos, você tem que trabalhar sendo o melhor que você faz. Porque ele vai te comparar, o seu atendimento vai ser comparado com qualquer outra empresa. E é o que ele brinca, né? A gente acaba se comparando com o outro profissional, mas a gente tem que se comparar no melhor nível de atendimento, de excelência. Então, assim, é engraçado porque a gente tem uma visão muito boba de falar assim, não, se você tá entre eu e aquele arquiteto, tá tudo bem. Só que é você que tem que trabalhar para ser o melhor que você pode ser para o seu cliente, né?
Qual o nome do livro? Nos Bastidores da Disney. Nos bastidores. Esse livro é o que fala do encantamento da Disney também, ou fala só de criança? Sim, fala É? de como você encantar o cliente, a importância de encantar o cliente nos mínimos detalhes. Aí vem essa questão também, né? Como que você entrega um projeto, uma consultoria, né? Tipo, as pessoas às vezes não se importam, entregam o projeto, entregam o papel ali, tá tudo bem, entregam um PDF, mas não tem todo o cuidado de como entregar para o cliente aquilo lá. Muitas vezes é o sonho da vida da pessoa e você tá, tipo, desmerecendo, você não tá entregando como realmente é válido, né? E isso não quer dizer que você tenha que tirar do seu bolso essa entrega impressa, tá? Que isso fique bem claro, o cliente paga a impressão. Só que Sim, você vai entregar de uma forma diferenciada para ele. Tá dentro do seu valor já que você cobrou, entende? Mas tá ali é, dentro do seu custo. sim, é aquele negócio que você já bota dentro quando você faz o preço, você já pensa no que você vai entregar para ele. Porque é esse que vai ser o diferencial. É como você vai entregar para ele. Você está entregando o projeto da vida dele, né? Você está entregando algo que aí vai ser para ele uma coisa extremamente importante. Você não pode pegar e entregar um papel como se fosse um cardápio de restaurante. Então você tem que entregar como se fosse um presente para ele, né? E até isso acaba que pode ser uma besteira, mas são esses detalhes que fazem a diferença para um cliente. A questão do over delivery, né, que a gente fala tanto, de você não prometer e acabar entregando a mais. Eu acho que essa preocupação do entregar algo a mais sempre que faz com que você faça o seu nome. É você cobrar um valor X e entregar 2x para o seu cliente, né? E ele fala, nossa, eu pagaria 2 vezes o que me foi cobrado, porque é assim que você tem que fazer. E não importa quanto que foi esse preço, né? Não importa se foi R$ 200 ou R$ 1.000 ou R$ 2.000, não importa. Importa como que você vai se dar e sempre ser constante como você vai fazer o trabalho, né? Sempre ser constante. Ah, não tô afim, não tô feliz, não tô bem. Desculpa, mas não importa. Você tem que estar bem pro seu cliente, você tem que estar bem para você, sabe? E isso é uma coisa assim, ah, eu já não tô afim de trabalhar. Cara, é uma das coisas do livro também. Ele fala, todos mostram entusiasmo. Não importa quando você vai, todos mostram entusiasmo. Não importa se a pessoa acordou de mau humor ou não. Não importa. Você tá lá para ter uma experiência. E é isso que as pessoas compram. As pessoas, elas falam até que falam assim, ah, eu quero uma casa bonita, eu quero uma consultoria porque eu quero uma sala legal. Na verdade, ela compra a experiência que ela vai ter naquela sala. Ela compra a experiência que ela vai ter naquela casa. Ela não compra uma casa bonita. Por mais que ela fale para você que o que ela quer é uma casa diferente, casa moderna. Ela quer uma casa para botar a família dela lá, para ela construir uma família, para ela construir. Então você tem que entender isso. Você tem que entregar algo muito maior do que, Sim. né, do que você prometeu. Então você tem que encantar o seu cliente sempre. Você tem que encantar o seu cliente para que ele fique satisfeito e ele fale, meu Deus, como eu paguei barato. E é engraçado porque muitas vezes as pessoas elas têm esse negócio, né? Do ai, se eu não cobrar baratinho, porque na minha cidade, esse eu acho que é o maior, porque É na o minha maior. Na cidade, minha cidade, a gente já minha teve um monte de cidade alunos que falaram muito isso. Na minha arquiteto. cidade não paga. Não, a minha cidade tem muito arquiteto e designer e ninguém paga. É até engraçado. Devia contar quantas vezes a gente já escutou isso. E não existe isso. Primeiro, porque os profissionais eles são diferentes. Cada pessoa é diferente. Cada pessoa se sente bem em relação a outra pessoa. E acaba que até essa questão do relacionamento, da conexão uma da outra, faz com que você feche um negócio com uma pessoa, porque você tem uma conexão maior, porque você se dá melhor. Isso é engraçado porque as pessoas são assim, elas fecham trabalhos e serviços porque elas se dão bem umas com as outras. Então, assim, não existe esse negócio de, ai, não tem mais espaço para mim. Não tem espaço nunca pra gente que é ruim, né? Pra gente que não sabe fazer bem feito o trabalho técnico e muito menos para quem não sabe nem captar e nem entreter e encantar o cliente. Isso realmente nunca vai ter espaço. Mas para quem tá lá sempre batalhando, fazendo um trabalho bem feito, e é o que eu digo, a parte técnica eu nem comento porque é o básico que você tem que saber, é o mínimo para poder fazer o resto.
né? Então, assim, você tem que saber uma parte técnica muito bem feita, você tem que saber, sim, o passo a passo de uma consultoria bem feita, e isso é um adendo, né, Fabi? Porque todo mundo acha que fazer consultoria é fácil, então é só fazer de qualquer jeito, tá tudo Ah, certo. eu comecei a fazer consultoria hoje, vou lá, tendo um cliente, e não é, você tem que seguir um passo a passo, você tem que entender como conversar com esse cliente, né? Você tem que entender como entregar. Uma das coisas que meus clientes muito falavam, sabe? Que quando eu pegava o depoimento deles, assim, era a forma como eu tratava eles. Não era nem da entrega, era a forma de como eu tratava eles. É, não, a Fabi, ela sabe escutar, ela, ela não é aquela arquiteta que quer colocar Impor. a imposição dela no projeto, então ela escuta, ela faz do jeito que eu gosto, né? Então, muitos dos meus clientes, essa era a parte principal. E muitas vezes, na hora que eles indicavam assim, não, faz com ela, que ela tem paciência. Olha só, ela tem paciência. Ou seja, será que no mercado as pessoas estão sem paciência para atender os outros, né? Sim, eu acho que não só tem paciência, mas como elas acham que todo mundo é ruim porque é exigente, gente, é engraçado, eu até brinco, né? Você não tá brincando de vender uma roupa, você tá falando com o sonho da pessoa. Como que você não vai querer que a pessoa seja exigente, que ela não mude uma coisa ou outra? É ela que vai morar lá. Uma coisa que a gente vê muito, né, a questão do profissional querer fazer do seu jeito, ou querer mostrar o serviço, né, que ele sabe, que ele gosta, que ele tem um jeito mais moderno, que eu tenho um jeito que eu tenho que mostrar para o cliente, senão não vai ter a minha pegada, senão as pessoas não vão saber que é meu. Eu acho que essa Minha assinatura lá embaixo. Eu até entendeu? falo, meus projetos têm minha assinatura lá, mas assim, algumas casas que eu já fiz, como eu já fiz muita casa, muita mesmo, então já tem meio que ali um histórico, que às vezes o cliente viu uma casa, gostou e, eu gostei desse estilo, quero também. Mas se o cliente vem com um estilo totalmente diferente, eu não vou falar, eu não faço. Eu vou fazer, vamos lá, como que você quer? Eu mesmo estou fazendo uma casa agora que tem um fogão a lenha dentro da casa, né? Uma casa bem rústica e tudo bem, tô adorando fazer, sabe? Tô adorando fazer. E eu acho que são desafios que vêm para a gente não ficar só limitado naquele estilo. Eu fiz muita casa moderna, com platibanda. E engraçado que de uns anos para cá anda meio misturado. Vem com mais telha colonial, né? Porque são os estilos das pessoas. As pessoas também estão mudando um pouco, eu vejo assim. Tem gente gostando mais dessa coisa mais rústica, do aconchego, né? Eu acho que são dois pontos. O primeiro é que é natural que a gente sempre traga algo nosso para o projeto, sempre traga algo nosso para uma consultoria. Não tem como a gente não trazer. Até porque o arquiteto e designer, ele é um artista, né? Ele não faz um serviço igual ao outro. Ele sempre bota um toque diferenciado, ele sempre bota alguma coisa dele dentro, né? Que seja uma cor, que seja um objeto, que seja um tecido diferente. A pessoa sente que tem algo que é dele. É natural, mas impor não só pela questão, né, de ganhar dinheiro, porque tem que ser naquela loja ou tudo mais, ou então impor um estilo, impor alguma coisa que o cliente não curte, cara, não é para você, não é você, é tipo assim, é a gente aprender a lidar com o nosso ego, muitas vezes é muito maior do que o que a gente precisa naquele momento, que é aprender a servir o cliente. Eu acho que é um grande problema do profissional Servir. que ele tem que servir o cliente. Ele não pode mais ser maior do que o cliente. Ele tem que estar lá para o cliente. E o cliente tem que sentir isso. Porque é uma coisa importante também. Eu faço o cliente, eu sirvo o cliente, mas o cliente não sente. Né? E aí não adianta nada. O cliente ele precisa sentir que ele está sendo servido, ele precisa sentir que ele está sendo acolhido e que o que ele quer está sendo escutado. E isso não acontece na maioria das vezes. Isso é muito engraçado. Porque agora que eu estou começando nessa área aí, eu vejo que é um problema muito sério. Primeiro, a questão do ego, né? A questão de ser conhecido, trabalho é uma coisa muito séria. E outra coisa é a questão de não escutar o cliente. Como que você não escuta o cara que vai vir? Vai viver lá, né? Será que a Mari caiu? Ui, desculpa. Oi, caiu. Olha, eu tô Não, botando a hashtag tô Somos aqui. Todos SAG aí, Mari. Olha que legal. Coloque aí, gente, quem é da nossa turma aí, do nosso movimento, cresça, né? Comece e cresça. Hashtag, legal, gente. Eu gosto de ver vocês botando a hashtag,
Eu começo a identificar vocês aqui. E é isso mesmo, gente, que a Eu acho Mari muito tá legal. falando, sabe? Essa parte de se relacionar, né? Ela de se conectar com o cliente é uma coisa muito, é assim, relacionamento e conexão são coisas primordiais, sabe? Eu lembro que antes de eu estudar tudo isso, assim, livros, né? Por incrível que pareça, depois que eu fui estudando, eu fui vendo assim, nossa, isso eu fazia de um jeito meio intuitivo, assim, algumas coisas. Sim. Ah, isso eu fazia assim. Ah, isso eu fazia assim, né? Isso eu já fazia assim. Não, mas isso aqui eu não fazia, né? A Regina está perguntando, vocês são de onde? Nós somos de Brasília, Eu Regina. sou de Você também? Florianópolis, mas moro em A Brasília. Mari é de Floripa, ela mora aqui, mas ela é de Floripa. E vocês são de onde? Galera, coloca aqui qual é a cidade de vocês também, para a gente saber a galera que está aí de onde vocês são, tá bom? Rio de Janeiro, olha que legal. Gente. Mas eu É. acho muito engraçado porque hoje o profissional ele tem um grande problema, que é a questão de se especializar muito na parte técnica, né? Ele faz, aí ele sai da faculdade, aí ele faz uma especialização, aí daqui a pouco ele está estudando mais. Isso não é errado, tá? Ninguém tá falando que é errado. O problema é que ele acaba não aprendendo as outras coisas que vão se encaixar, principalmente quando ele quer ser autônomo. Se ele quer ser autônomo, ele precisa aprender a como se relacionar com o cliente, ele precisa aprender a como captar o cliente, ele precisa aprender a ter esse feedback, né? A saber escutar o cliente, que também é uma coisa difícil pra gente, mas é uma coisa que eu sempre falo, a gente só consegue acertar o que a gente sabe que tá errando. Então, ter esse feedback do cliente, depois saber se ele gostou do atendimento, se ele gostou do serviço, né? Que muitas vezes é uma coisa que o cliente não faz, entregou o projeto, entregou o serviço, não é mais meu, não é mais meu, tá contigo, não é mais meu filho. Então, assim, essa questão de você estar sempre buscando trabalhar e buscando melhorar, não só a parte técnica, eu repito, é fundamental, mas você melhorar todas as partes que agregam o seu serviço para que ele seja melhor. Você aprender de marketing digital, que hoje está tão na moda e é tão importante, porque o marketing digital, na verdade, é você aprender a fazer o Ele é marketing. presente e futuro, né? Pois é, não existe, não é nem mais futuro, né? É totalmente É, presente. ele é presente e o futuro, né? Eu brinco, né, com as nossas alunas que quem não souber o mínimo de marketing digital e até atender o cliente da maneira certa, Digitalmente. digitalmente, porque que loucura, a gente teve que aprender, né? Como que faz um atendimento de uma consultoria, como faz um passo a passo de uma consultoria através do online. E ele não pode não ser quentinho, né, Fabi? Como a gente É, brinca. e o O mais online engraçado, né, Mari, é que a gente já também. falava isso antes da pandemia, né? A gente já Sim, ensinava consultoria online. E aí, de repente, veio a pandemia. E aí todo mundo teve que aprender na marra, apareceu um monte de curso de consultoria e todo mundo foi para o online. A gente já estava com essa visão de consultoria online, porque a consultoria online ela também abre portas, né? Abre portas. A gente vai falar disso uma live mais sobre isso mais para frente, bem específica disso aí para vocês poderem aprender, tá? Segue a jornada 10K aqui que vai ter muita coisa para vocês boas, né? Então essa parte também, oi, é muito assunto, né? muito assunto que tem que aprender para poder realmente gerar essa coisa do cliente te indicar, né? Eu acho Sim, tão legal. Apareceu uma cliente uma vez que eu achei um projeto para ela e ela veio assim: Oi, te achei, não sei o quê. Perguntei no grupo do Facebook de arquiteto, num grupo da academia. Se alguém conhecia uma arquiteta e te indicaram lá no grupo da academia. E aí eu fechei o projeto com essa cliente, né? Então, olha só, no grupo da academia tinha uma cliente minha lá, perguntou se alguém conhecia um arquiteto, eu fui indicada dentro do grupo do WhatsApp. E isso acontece. Apareceu uma cliente que eu vou atender ela sábado aqui também. Eu nem sei quem indicou, tenho até que perguntar para ela quem indicou. E aí, ela me ligou. E tem outra que apareceu ontem, que também tem até que lembrar que eu tinha. Eu falei que ia responder ela, tem que responder. Então, assim, os clientes vão aparecendo. Eu tava falando que na pandemia eu tô parecendo doida aqui, cheio de cliente, toda conta. Tem que quem, ampliar a equipe. quem sabe atender bem o cliente, que já sabe a parte técnica, não fica sem cliente. Sabe? É natural ter esse medo inicial, mas você vai atraindo, porque você vai se conectando. Até eu lembro, né, um passo a passo que você passou aqui, né? Da pessoa ir falar com uma pessoa que entra no perfil.
mais. É assim que as pessoas começam a conhecer o seu trabalho. É assim que as pessoas começam a conhecer quem você é. Porque ninguém compra de quem não conhece. Por isso que todo mundo pede indicação. Mas para pedir indicação, você tem que ter feito um trabalho bem feito. A pessoa tem que ter gostado do seu serviço, mas tem que ter gostado do seu atendimento também. É, Senão ela porque sua mãe te indicar é diferente, né? Ai, meu filho é sai. arquiteto, minha filha é designer, arquiteta. É Ah, até um negócio, você nem sabe se você. esses dias minha mãe me indicou. Esses dias minha mãe me indicou. Deixa eu contar aqui, minha mãe me indicou, né? Ai, minha filha, minha amiga tá precisando de um auxílio. Aí eu, mãe, qual é o problema da sua amiga? Não, tá lá com problema numa obra. E assim, a amiga dela não era a minha cliente ideal, né? E aí já começou um negócio que eu já percebi assim, ela não vai fechar, né? Aí fui, conversei com ela, tudo. E aí, pela urgência que ela tava, e ela não queria, ela já estava indignada que ela tinha que contratar. Primeiro, ela já estava indignada que ela tinha que contratar um profissional para poder fazer uma pintura no apartamento dela e trocar o piso. Que aqui em Brasília, os síndicos estão exigindo. Então, ela já chegou pé da vida para falar comigo que ela tinha que me contratar. Já era assim, né? Sim, Tipo, eu tenho que te contratar e tô achando um absurdo. sim. Aí eu dei o preço para ela e eu era para ser RT da obra, eu preciso ir na obra. Eu não vou ser RT de uma obra e só de longe. Então eu Sim. tenho a visita e não era Pois perto. aí não troca o piso, faz outras coisas e você ainda é. É, responsável. Sei lá o que está fazendo lá. Aí a obra, aí tudo bem, no fim das contas também ela não achou barato, né? Porque ela achou que ela ia pagar, sei lá, R$ 300. E não é isso. E também eu não estava podendo ir lá porque ela era idosa. E aqui meu marido estava com Covid. Então tinha dois impedimentos. E aí, o que, que eu vi? Na hora que eu vi que ela estava achando, eu já falei assim: olha, mas de qualquer forma eu não posso te atender. Eu já falei assim: eu não posso te atender porque eu preciso visitar a obra e eu não consigo te atender. Né? Porque Sim, como que eu vou na sua obra, você sendo do grupo de risco? Né? E o sim. marido dela estava no hospital até. Então é assim, mãe indicar, gente, não é sinal de que você vai fechar um negócio, entendeu? Mas ao mesmo tempo é importante você mostrar essa preocupação, mesmo sabendo Sim, que você vai indicar, porque o cliente ele sim, gosta da sinceridade. Você tem que entender que o relacionamento com o seu cliente é o mesmo que você tem com o seu marido, é o mesmo que você tem com seus filhos, é o mesmo que você tem com amigos, só que é de uma maneira diferente. Então você não pode mentir para ele. Senão você não vai ter um relacionamento verdadeiro, as coisas vão dar errado em algum momento, sabe? Então é muito importante deixar tudo claro desde o começo, como você é, porque o grande problema muitas vezes do cliente ser chato é que você não deixou as coisas claras desde o começo, você não soube levar e conduzir o serviço do jeito certo. Então, assim, é muito importante que você entenda que, na verdade, muitas vezes o problema é você. E tá tudo bem, desde que, enquanto você não sabe, o problema não é seu, porque você, mas no momento que você entende que o problema é seu, você tem que ir atrás e buscar uma maneira de fazer do jeito certo, né? E eu acho que fazer do jeito certo é você buscar alguém para te orientar, se você não souber, ir atrás de livros e tudo mais. Eu acho que essa é uma questão muito importante que as pessoas não dão valor, infelizmente. É igual o que acontece muitas vezes com a consultoria, achar que a consultoria é um bico, né? Então, assim, atender o cliente não é o mínimo que você tem que fazer. É muito importante, sabe? É assim que você vai conseguir construir o seu negócio, construir o seu nome mesmo, é construir a sua carreira, você vai crescer, e as pessoas se falam, se você não é bom, do mesmo jeito que elas te indicam quando você é bom, elas fazem um trabalho pior ainda quando você é ruim, porque elas vão falar mal de você, sim. Bom, o que mais chega para mim, gente, é falar assim: olha, arquiteto é bicho enrolado. Gente, eu fico assim, meu Deus do céu, olha, arquiteto é enrolado. Demorou um ano para me entregar a minha casa. 1 ano e meio, gente, 1 ano e meio, sem conversar. Tipo assim, meu Deus do céu, não faça isso, não suma. Não suma do seu cliente. Dê satisfação. Se teve um problema no meio do caminho, sei lá, ficou doente, veio a pandemia, igual aqui, veio a pandemia. Tô Eu podendo estava com o cliente para fala entregar um depois. projeto. Veio a pandemia. Você acha que eu sumi do meu cliente? Não, liguei para ele, dei satisfação. Eu tinha parcela para receber, eu sabia que eu não ia conseguir entregar no prazo que eu combinei, porque veio a pandemia, deixou tudo doido. Eu simplesmente fiz o que eu achava que tinha que fazer. Você só vai me pagar depois. Suspende esse pagamento.
E aí vamos de acordo aqui com o que eu vou conseguindo, porque tá numa doideira a minha vida. Eu não tô nem conseguindo contratar as pessoas, porque nós estamos em pandemia, né? Para ir mais gente. A Regina até perguntou se eu tô trabalhando em home office, né? A Mari, assim, nós estamos home office, né? Estamos home office. De vez em quando eu tô saindo para atender um cliente, mas aí já tem uns 20 dias que eu parei, por conta desse negócio do meu marido pegar Covid aí. E aí tô voltando agora a sair. Amanhã eu vou atender uma cliente, mas assim, bem pontual, sabe? Que o máximo que eu posso fazer online eu estou fazendo. E tô fazendo a reunião online com o cliente também. E se eu consigo fazer online, vem para online, né? Às Até vezes o cliente gosta desse presencial, né? pessoas vão ter essa questão online. Então, a gente tem que aprender e, às vezes, até ensinar o cliente. Porque até quem não sabia mexer nessa pandemia teve que aprender a mexer, né? Quantas pessoas hoje não sabiam nem o que era o Zoom e hoje sabem. Então, assim, é trazer esse online e trazer de uma maneira trazer de uma maneira boa para o seu cliente, né? Trazer de uma maneira que ele se sinta bem, que ele se sinta acolhido, da mesma maneira que seria se fosse o presencial, porque eu acho que essa é a questão também que tem acontecido, né? Às vezes o profissional ele não sabe como fazer dessa maneira online, né? Ele não sabe como conduzir um fechamento de uma maneira online, ele não sabe como. Porque muitas vezes o que acontece, né? O cliente pega e manda mensagem, fala quanto que é o seu orçamento, né? Aí você pega e manda. Cara, não é assim. Tem um site que ele fica só pronto lá, uma plataforma, que você se cadastra lá, paga um tanto por mês pra você ficar mandando orçamento para os clientes. Aí o cliente entra lá e fala: eu preciso de um arquiteto para casa de tantos metros quadrados e manda orçamento. Aí, Jô, minhas guruas. Ó, a Regina falou assim: AutoCAD. O que você quer saber do AutoCAD, Regina? Especifica aí melhor que a gente conversa. Quer saber se ele vai morrer? Tá morrendo. Se for isso, tá morrendo, tá? Tem que correr e aprender outra ferramenta, mas não é a ferramenta que tem que te parar. Seu AutoCAD, você consegue ganhar dinheiro ainda com o AutoCAD, tá? Perguntaram se meu marido tá bem, tá ótimo, não teve nada. Nem espirro. Nem espirro ele teve com Covid. Tá? Maravilha. Veio para casa só para me auxiliar a lavar a louça. Bom, beleza. Desde que me... E, e eu ficar trabalhando, ele ficou no meu lugar. Aí sabe o que aconteceu? Ele foi correndo fazer um exame para ver se ele estava dando negativo para ele voltar a trabalhar. Ele não aguentava mais ficar aqui. Correu daqui de casa, meu filho, que o bicho pega aqui. Aí ele até falou para a moça que trabalha aqui que ela voltou. Ele, olha, a Fabiana não é brincadeira, não. Ela me conta, né? Porque ele conta em off, que essas coisas ele não me conta. Mas dá conta desse ritmo aqui, trabalhando, não é brincadeira, não, viu? Como você faz seus projetos? Não é no AutoCAD? Então, eu ainda uso, tá? Mas estou querendo já migrar para o Revit. Na verdade, agora, você está usando algum programa? Não estou usando nada. Meu combinador não tem um programa, não tem nada, nada, nada. Meu estagiário está trabalhando lá na casa dele, ele fica lá fazendo. Porque minha equipe é home remoto. office, sem remota, né? Sempre foi, tá? Não foi por conta da pandemia, ela sempre foi remota. Então eu só passo os croquis para ele aqui. Deixa eu ver, tem até uns croquis que eu mostrei na outra live, agora eu já nem sei. Tanto papel, menina, aqui no meu escritório às vezes. Mas tá tudo no croquis, tá? Tudo no croquis, aí eu vou explicando para ele, e aí ele vai fazendo. Assim, a ferramenta, gente, o AutoCAD, SketchUp, Revit, Lumion, V-Ray, 3D Max, nem sei se usa mais 3D Max. Mas não é isso que tem que te barrar para você ganhar dinheiro, tá? Porque a gente tem arquiteto mais velho que nem mexe, não sabe nem para onde vai. O AutoCAD ele não deixa de ganhar dinheiro. Ele não sabe nem para onde vai o Revit, ele não deixa de ganhar dinheiro. Né? Ó, a Mari tá linda com esse filtro. Ela é bonita, gente. Olha lá, Giovana, né? Ela não é? Se eu puxar saco dela, para ela ficar puxando tanto minha orelha. Ela puxa minha orelha, vocês estão achando que não? Deixa eu ver, se tem mais perguntas, gente, sobre cliente, né? Dá atenção aí para o cliente de vocês, tá? Ele é o coração do seu negócio. E sem ele não tem negócio. Não existe, né? Por isso que esse é o maior medo das pessoas quando querem mudar, sair, né? Quando, às vezes, a gente está num lugar e aí quer sair de lá com medo. Será que eu vou ter cliente? Né?
E aí, sim, eu envio o croquis para minha equipe fazer. Tiro foto no WhatsApp mesmo. Aí ele me manda, às vezes eu imprimo aqui, rabisco em cima com as canetinhas coloridas e mando foto no WhatsApp. Bem rápido assim. Aí às vezes a gente faz reunião no Zoom, mas nessa pandemia é tudo WhatsApp. Pá, 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 tiro foto da internet assim que eu quero, é meio corrido. E aí a gente vai fazendo, tá? Mas é quando precisa de uma reunião, senta e faz, né? Pela internet. As duas são lindas. Hoje a gente tá cheio de elogio aqui, Mari. Que bom, né? Sexta-feira! Sexta-feira, não dá nem para se arrumar para dar uma saidinha. É bom ouvir um elogio, né? Dicas para fidelizar o cliente. Isso eu vou falar. Deixa a Mari falar. Mari é boa disso aí. Bom, além de sempre tratar bem, queria ver seu croquis, Fabi. Mostra isso. Vou procurar aqui. Eu acho que além de você trabalhar e mostrar um serviço bem feito e tudo mais, você pode. Mostra aí, Fabi. Olha lá, é simples, gente. Olha lá. Vou ver se eu acho outra. Pode falando aí, Mari. Eu acho que o principal de fidelizar um cliente é você ter um relacionamento bem feito com ele desde o começo e não acabar esse relacionamento. E sempre estar se comunicando com ele, perguntando como que ele tá, né? Quando você for fazer um briefing, você vai perguntar para ele, você vai saber se ele tem mulher, se ela tem homem, esposa, marido, filho, cachorro, papagaio, gato. Você vai saber da vida dele, se ela tá doente, ligar para ele, perguntar: e aí, tudo bem? Como que você tá? Tá gostando daquele projeto que a gente fez? Tá gostando da consultoria? Tá confortável? Tá bom? Lembra que qualquer coisa que precisar eu tô aqui. E sempre ligando, sem vender nada, porque o grande problema às vezes do profissional é só procurar o cliente para vender algo. Olha, eu tô com uma promoção. Cara, é um saco isso, porque você acaba não querendo atender o cliente. Então, se você mantém uma relação com o cliente, mesmo que seja para não vender, não quer dizer que de vez em quando você não possa, olha, eu tô com uma promoção, né? E é o que eu brinco, não quer dizer que a gente é contra a promoção, não quer dizer que você não possa fazer uma promoção de vez em quando, né, Fabi? Para deixar bem claro, porque às vezes as pessoas acham que você nunca fez promoção. Não, não é isso. Mas não ser o cara da promoção. Não ser o cara do tá sempre barato, tá sempre com desconto, né? Mas assim, se for fazer algo diferente, o seu cliente, que já é seu cliente, tem que ser o primeiro a saber. Porque senão ele vai ficar chateado com você se você não falar para ele antes, porque ele já é seu cliente. E às vezes acaba que a gente dá certas coisas para o nosso cliente para captar ele e esquece de fazer isso. Fico pé da vida. Isso Você não fica puto quando isso acontece? Até em outras coisas. Cara, net, claro, esses negócios. Na hora de você entrar, tem um pacote maravilhoso. Aí, de repente, eles lançam um pacote e você não pode entrar. Você que é cliente há 10 anos, você não tem direito àquele pacote. Não, é só cliente novo. Você tá lá há 10 anos pagando o negócio direitinho, você não tem direito, né? É sacanagem. Sim. Entendeu? Então, assim, é estar sempre se preocupando com o cliente de uma maneira genuína. Aí, né? quando é que você consegue um desconto? Na hora você fala assim, então tá, eu vou sair daqui e vou para outro. Não, espera aí, eu vou te dar um desconto. Agora você tem um desconto. Agora você tem um desconto. Faz tudo Agora errado. você tem direito ao pacote. Na verdade, se já é seu cliente, você tem que dar mais valor ainda. E é assim que vai fazendo. Dá valor para aquele cliente que já é seu. Lembrar dele. Quando fizer aniversário de projeto ou de consultoria, mandar uma lembrancinha, um mimo. E quando eu digo mimo, uma lembrancinha, não precisa ser financeiramente. Pode ser um e-mail, uma carta, um bombom, que seja, não importa. O que importa é a experiência que ele está tendo com você. É você se lembrar dele e ele se sentir importante, especial. E uma maneira de demitir o seu cliente. Isso eu acho ótimo. Tem, às vezes, sim, cliente que você tem que demitir, tá? Porque a gente fala muito de que o problema é seu, mas às vezes vai acontecer de ter gente que é fora da casinha. E aí você vai ter que demitir. E falo, você vai botar sempre a culpa em você. O que aconteceu uma vez? A gente teve que demitir, né, na minha empresa. E a gente falou: olha, eu queria pedir desculpa, mas a nossa empresa não consegue lhe atender, não está conseguindo atender as suas expectativas. Então, eu queria pedir desculpa. No caso, eu tenho uma imobiliária, né? Então, eu queria devolver o seu imóvel, porque eu acho que você pode acabar tendo um outro profissional. Uma outra pessoa que está sendo melhor, né? Muito melhor do que eu estou te atendendo, porque eu não estou conseguindo atender as suas expectativas. E sempre botar a culpa em você.
sempre botar a culpa em você, sabe? Falar, olha, eu acho que eu não tô conseguindo atender as expectativas, eu peço desculpas para você. Se você quiser, né, a gente finaliza aqui, mas eu vou devolver para você porque eu não tô conseguindo atender. Eu acho que é muito importante que você tenha o melhor projeto, a melhor consultoria que você merece, sabe? E botar a culpa em você mesmo. Por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã. Porque você botando a culpa em você, você não tá fechando uma porta. Você não tá fazendo com que o cliente fique puto com você. Você tá mostrando que você não dá conta desse cliente de uma maneira educada, de uma maneira simples, mas de uma maneira direta, sabe? Esse negócio de ficar, ai, mas eu não posso. Tem cliente que a gente tem que demitir mesmo, que é só trabalho, que é só dor de cabeça, que não te agrega em nada, que só te traz dor de cabeça. Então, assim, mas é claro que se a cada 5 você demitir um, talvez o problema seja você. Então, sempre tem que ter essa noção, né? Será que é sempre o cliente que é chato que eu tenho que demitir? Ou será que eu não estou sabendo buscar o cliente certo? Se eu não estou sabendo atender o cliente certo? Se eu não estou sabendo como fazer para que o cliente faça de uma maneira correta. Precificar consultorias que extrapolem o contratado sem constrangimentos, deixando bem explicado o que é e o que não é, o que você entrega e o que você não entrega, tá? Se você explicar o que você entrega e o que você não entrega antes, já está explicado. Se ela te pedir a mais, você cobra. Assim, simples assim. Olha, eu sei, isso aqui não tava. Lembra que eu te falei o que eu entrego? Isso aí tá fora do nosso pacote. Então, isso aí custa tanto a mais. Simples assim, como qualquer serviço. Igual você vai no mercado, se você compra um cacho de banana, é um preço. Se você compra 2, é outro. É simples assim, entendeu? Aí só que você, no mercado, já é claro que você vai comprar um, vai levar. E é isso que você tem que deixar claro para o cliente. Então, por isso que eu falo, a Mari falou que às vezes o erro é nosso. Às vezes a gente não está se comunicando da maneira efetiva para o cliente entender o que é que eu estou entregando para ele e o que eu não estou entregando. Então, muitas vezes o cliente está sendo chato porque você não soube comunicá-lo o que você entrega. Entendeu? E aí ele vai te cobrar. Ele vai te cobrar até a obra dele acabar. Se ele te contratou uma consultoria, ele vai te ligar até o fim da obra dele. Entendeu? Se você não falar para ele até onde é o pacote. Se o cliente puder, ele vai te pedir. Você não pede desconto? Você não pede algo a mais? O cliente é igual, não muda nada. Só que se você souber qual é o limite, você consegue saber até onde vai e até onde você vai entregar e até onde o seu cliente sabe que vai entregar. Só que às vezes a gente fica nesse meandro de, ai, será que o cliente vai gostar, vai ficar chateado? Se a gente for séria no trabalho, se a gente for correta, não tem problema de ser sincero. É isso que eu digo. É igual um relacionamento. É melhor você ser sincera com o seu cliente e não mentir e ser direta do que ficar enrolando ele e depois você ficar puta, você ficar frustrada, ele ficar puto. Então, sim, sinceridade, ser sincero, deixar as coisas claras, deixar as coisas diretas, eu acho principal para que o relacionamento é igual a qualquer relacionamento. É assim que você faz seu marido? Se ele fez alguma coisa que você não gostou, você não vai dizer? Seu cliente vai dizer para você também. Você tem que acatar ou não e conversar. Eu acho que é saber trazer isso para o profissional. Sabe? Trazer um E relacionamento. pensar assim, será que eu errei em algum lugar no processo para esse cliente estar assim comigo? Isso é fundamental. Sim. Sabe? Qual ponto eu deveria ter dado um stop nele que eu não dei? No contrato? Na hora. Onde foi que eu errei? Que eu posso fazer isso que com outro não aconteça? Porque Sim. com esse, às vezes, já era, já aconteceu, mas com outro. Será que eu posso evitar isso botando uma cláusula diferente no contrato? E não tem Meu problema. contrato, ele vive entrando cláusula. Aconteceu um pepino, virou uma cláusula. É normal. Já é Não uma cláusula, tem entendeu? problema, você está começando, vão acontecer problemas e erros. E é natural. E é por isso que muitas pessoas compram cursos para não ter esses erros, né? Para poder já ter um passo a passo mais detalhado. Mas não tem problema esse começo, você errar, você ter alguns problemas, né? É importante você entender aonde você está errando. E aí melhorar. Mas se você não souber onde você está errando, aí fica difícil. Por isso que você precisa de um passo a passo certo, que seja para a consultoria, que seja para o projeto. Para você saber, aqui eu estou errando. Sim. Aqui eu posso melhorar. Foi aqui Né? que Esse passo aqui eu não estou fazendo. Nossa, como é que eu não vi isso? Que eu posso estar fazendo isso aqui. eu tenho Né? que. Então, é isso. É você conseguir ter essa noção. Porque, às vezes, às vezes você está errando sem ter noção do que é. E aí, eu falo que até o erro na ignorância mesmo. A ignorância não é a pessoa ignorante de que, eu sou um bruto. Não, é ignorante de não ter o conhecimento
para conseguir visualizar que você está errando, né? Gente, tem gente fora do Brasil aí acompanhando a gente, né? Quem é de fora do Brasil aí? Coloca eu e coloca o lugar aí. Tem Argentina, tem Uruguai, coloca aí pra gente saber. Que legal, né? Sejam bem-vindos, tá? Então, essa parte de cliente, nós temos mais 6 minutos, tá, Mari, de live? E eu acho que esse assunto é um assunto, assim, que tem muita coisa para se aprender, tá? Não é só numa live aqui que a gente vai conseguir passar tudo. É muito erro que às vezes não é visto como erro, que é tão natural, que já é feito, que a pessoa não sabe o que está acontecendo, que ela não está crescendo, né? Que ela tem um trabalho bem feito, mas ela não consegue crescer muitas vezes e ela não está conseguindo ver o que está errado e ela faz tudo certo. É engraçado, né? Mas eu faço tudo certo, o que está errado, o que está acontecendo e tudo mais. Eu acho que esse negócio de você conseguir primeiro fazer os processos bem feitos, entender o passo a passo, o que tá, e escutar o seu cliente, né? Escutar o seu cliente é muito importante. Escutar o seu cliente tanto no processo quanto no fim do processo, né? Que é aquele medo que a gente tem do feedback, né? Só que é só assim que a gente vai melhorar, é só assim que a gente vai conseguir, porque às vezes é uma parte técnica que a gente não tá sabendo fazer direito, que a gente tem que melhorar. Ou então, às vezes, é uma parte totalmente de relacionamento. Ah, eu achei que você deveria ter me atendido o telefone antes. Eu achei que você deveria ter tido mais cuidado de falar. Sabe? São coisas que a gente só vai conseguir se a gente conseguir entender e escutar a gente. Não tem que ter medo do problema que você está errando. Na verdade, você tem que ter medo do cliente que não te dá feedback. Porque você não vai saber nunca como melhorar. Sabe? Então, assim, eu acho que é uma busca constante de melhora, não só da parte técnica, mas da parte humana, de relacionamento, porque quem tem um negócio tem um relacionamento. Quem tem um negócio tem que saber se relacionar. Ah, eu não gosto de gente, então vai trabalhar com robô, né? Porque infelizmente quem fez arquitetura e design não tem como não gostar de gente. saber se relacionar. Infelizmente ou felizmente, né? A gente precisa saber se relacionar. E muitas vezes quem vende mais é quem se relaciona melhor. Isso é um fato. Por isso que essas áreas são áreas humanas, não são áreas exatas, né? Exato. Eu tô aqui para escutar a persona para saber o que quer. Toda vez tem que escutar a pessoa para saber o que ela quer, né? Sim, claro. Sim. Senão não adianta, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. A parte, eu acho que é. E aí tem o passo a passo de hoje, né? Toda jornada aqui, durante essa jornada vai ter um passo a passo. E hoje eu vou te dar um passo a passo aqui bem simples. Simples para vocês escreverem e estudarem qual cliente eu quero atender. Simples assim. Anotem isso e estudem. Coloca, eu quero um cliente assim, eu quero um cliente assado. Estudem o cliente que você quer atender. Isso é fundamental para você entender. É daí que começa. E olha que esse é o começo. Sobre cliente ideal, né, Fabi? Não. Isso é só um assunto só. Dá para falar um dia inteiro de cliente ideal aqui. Né? Mas assim, já começa por aí. Quem eu quero atender? Porque muitas vezes você está atendendo qualquer um. E também nessa você está errando. Quem chega, qualquer um que chega, eu estou atendendo. Entendeu? É aquele que faz prédio comercial, interior, atende faz casa de quarto de bebê, faz fazenda, faz. É que você não faça, mas você acaba atirando para tudo quanto é lado e não consegue se comunicar da maneira certa com o seu cliente ideal, né? A gente não diz para você fazer. A live vai encerrar daqui 1 minuto, Mari. Então vamos encerrar para ver se ela fica gravada, tá? Foi ótimo fazer a live com vocês. Amanhã nós vamos ter live também, tá? De desconto, ajuda ou atrapalha. Então amanhã nós vamos falar sobre desconto. Espero vocês aqui às 21 horas, tá bom? E beijo para vocês e até amanhã, tá, Mari? Cliente ideal é aquele que sabe o que quer. Não. Cliente ideal é você que tem que saber qual você quer atender, tá, Regina? Depois a gente fala mais sobre isso. Beijos. Beijos. Até a próxima. Tchau.